A Circe Monteiro, que eu não vejo há uns 20 anos. Outras pessoas, o pessoal do Propor, que está aqui para me dar uma força, muito obrigado. E agradeço à comissão organizadora também pela oportunidade, privilégio, não é, de poder falar com colegas e poder compartilhar dores a respeito do estudo da morfologia urbana. Bem, eu, como foi dito pelo Vitor, tenho trabalhado no Departamento de Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no programa de pós-graduação que nós tínhamos em Planejamento Urbano, que temos lá. E ao ocupar essas posições durante mais de 30 anos, não é, eu tive a oportunidade de explorar questões relativas à morfologia urbana, que sempre foi, de alguma forma, uma das minhas meus maiores interesses, não é, acadêmicos, de pesquisa, etc. Em diversas instâncias, seja na parte do ensino, no ensino enfim, de projeto, de desenho urbano, esse tipo de coisa, ou na pesquisa, que a gente desenvolve muito lá. Eu vou apresentar um caso em que a Alice, que deve estar aqui, eu vi o nome dela agora há pouco, está ali, Alice, um trabalho que ela acabou de desenvolver lá, muito relacionado a essa interface entre morfologia urbana e formulação, enfim, de projetos. E também na extensão, quer dizer, eu tive a oportunidade, graças ao Propor, tive a oportunidade de me envolver em mais de 10, suponho, mais de 10 estudos, planos de desenvolvimento territorial, que a gente chama de plano diretor aqui no nosso país, de diversas cidades, de diferentes portes. Então, eu fiz uma amostra de alguns desses trabalhos e gostaria de apresentá-los aqui, vou tentar dar um foco um pouco mais nos problemas operacionais e metodológicos, e tal, enfim, e deixar um pouco subjacente os fundamentos teóricos, que nós poderemos abordá-los, se for interesse, no momento subsequente à minha apresentação. Eu vou pedir, como é que eu faço para compartilhar aqui a minha tela? Alguém tem que me dar um privilégio ou eu já tenho ele? Penso que já tenho. Penso que é só... Aqui, achei. Vamos ver se dá certo. Está aqui, achei. Já vemos a partida. Tá. Então, aqui vocês podem encontrar uma... Esse aqui é o link para o site do nosso grupo de pesquisa, lá na universidade, onde a gente tenta registrar, ele não é muito ele é meio recente, então ele não tem os materiais, as coisas mais assim, de alguns anos atrás, mas as coisas mais recentes aparecem ali, que podem ser, de alguma maneira, examinados por quem tiver algum tipo de interesse em relação a isso. Então, como eu falei, eu tenho a minha mais duradoura, vamos dizer assim, atividade como professor, nosso curso de graduação em arquitetura e urbanismo aqui da universidade, há já mais de 30 anos, certamente, essa disciplina existe. Eu estou trabalhando nela desde 1999 e não fui o primeiro, né, que ela existe bem antes disso. E também tem uma disciplina no mestrado chamada Morfologia e Sistemas Urbanos e uma disciplina no doutorado de Análise Espacial, todas elas, de alguma forma, voltadas para os problemas de forma urbana e, enfim, esses modelos a respeito desse tema.
Então, na graduação, dentro dessa disciplina, que é uma disciplina que a gente chama de disciplina teórica, porque ela tem uma carga horária relativamente pequena, ela tem uma disciplina de 2 horas por semana, 15, 18 semanas, então isso dá não chega a dar 40 horas de curso. Então, nessa disciplina, a gente aborda alguns fundamentos a respeito de forma urbana, meios de representação da forma urbana, descrições, etc. Alguma coisa mais superficial sobre a análise espacial. E tentamos fazer, vamos dizer assim, despertar o interesse dos alunos a respeito de aplicações disso nesses dois campos, um de produção de conhecimento, quer dizer, entendendo a morfologia como um campo de exploração e de geração de conhecimento, mas também alguma coisa aplicada, no caso, vamos dizer assim, uma tentativa de melhorar a capacitação das pessoas para exercer principalmente projetos urbanos e numa escala um pouquinho mais ampla, né, em termos de planejamento urbano. Eles têm uma série de aulas teóricas e têm paralelo, desenvolve um trabalho de aplicação, vamos dizer assim, disso, que envolve basicamente essa imagem da esquerda é um mapa reduzido, muito reduzido, da nossa cidade, aqui de Porto Alegre, e nós exploramos um sítio que fica marcado por esse ponto azul. Né? Vocês podem ver aqui que é o centro da cidade, é um sítio muito próximo, assim, da área central. É um sítio onde ainda existe lá um estádio de futebol que está em desuso, vai ser demolido, e outras instalações complementares e tal. Então, a gente destaca uma área de uns... Bom, essa cidade, então, tem quase 500 quilômetros quadrados, a gente destaca uma área de uns 100 hectares, mais ou menos, que é essa área pontilhada em amarelo, e dentro dela um sítio, não é? Que é o sítio que está em processo de desocupação do estádio e das instalações complementares, que é isso que está no mapinha à direita. É um sítio de mais ou menos 18 hectares. Então, o trabalho que eles realizam é um trabalho, primeiro, de descrição e entendimento, vamos dizer assim, desse recorte, desse fragmento de tecido urbano de mais ou menos 100 hectares, que está marcado em amarelo, e num passo subsequente, a formulação, um preenchimento desse vazio de 18 hectares com uma forma urbana. A primeira parte do trabalho evidentemente, é uma parte mais fácil, é uma parte que é mais instrumentada, porque as aulas teóricas vão assim, construindo ao longo do tempo enfim, meios de representação, entendimento das coisas principais, e eles exercem eles desempenham, vamos dizer, essa atividade com relativa facilidade. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Então, eles fazem estudos a respeito não é, dos 3 componentes básicos, vamos dizer, da forma urbana, que seria, então, o espaço público, procura determinar padrões, sempre na base de, vamos dizer assim, os elementos que contribuem para formar padrões, muito baseado em geometria, como vocês podem ver aí. A parte fundiária também, como é que isso está, como é que esse terreno, esse fragmento foi particionado, e depois forma construída, que também é feito em cima de padrões de desenvolvimento de coisas, ao longo do tempo. Enfim, eles procuram fazer uma classificação por tipos, tem lá, não é o caso de entrar em detalhes a respeito, mas tem, né? Fazem alguns estudos muito superficiais a respeito do espaço, ou seja, a estrutura espacial, vamos chamar assim. Então, eles pegam um setor urbano, então aqui vocês veem um pedaço do centro urbano,
centro da cidade, o sítio de estudo é mais ou menos nessa região, está me dando um sinal de instabilidade. Vocês estão com algum problema de receber meu sinal aí, não? Às vezes há algumas falhas. Então, eles fazem um estudo basicamente... Está falhando? Às vezes há Alô, está algumas falhando, falhas. Vitor? Retarda um pouco, por vezes retarda um pouco a sua voz. Tá, eu vou tentar fazer tentar melhorar um pouquinho. Gente, não tem que abrir a porta do sinal, está ruim. Remete. Então, eles fazem alguns estudos, vamos assim, do espaço, vamos chamar assim, então, procurando fazer diferenciação, primeiro, física, do sistema viário, e depois acrescentando a isso uma camada vamos dizer assim, da forma construída, depositada sobre essa rede viária, aí, né, comparando as diferenças, etc., fazem algumas análisezinhas, e finalmente chegam ao problema principal, que é aquele vazio, não é aquele vazio interno ali e que precisa ser preenchido. Então, sempre tem alguém que faz a inevitável pergunta de qual deles, já que nós estudamos todos identificamos todos esses padrões de morfologia urbana no entorno do sítio, qual deles nós deveremos usá-lo, né, para fazer o trabalho. Então, claro que isso tem várias possibilidades de resposta, né? Quer dizer, se eu fosse, vamos dizer assim, usar um approach mais progressista, eu iria dizer que nenhuma delas, não é? Porque são todas as manifestações, vamos dizer assim, do passado da cidade, que respondem a demandas que provavelmente já não estão mais presentes, ou estão muito alteradas. Vamos ver se tem áreas ali, as áreas mais antigas daquele sítio são de final do século XIX, então são coisas de sei lá, 140 anos de existência, outros mais recentes, outros antigos que foram muito transformados, né? Foram praticamente teve todo o seu recurso edilício substituído, outras áreas mais recentes ainda que estão em formação e tal. Se eu fosse adotar um approach um pouco mais conservador, diria que, né, se ater aos elementos existentes e tentar prolongar, vamos assim, áreas existentes. Não creio que esse seja o meu papel, não é, de colocar ideologiazinhas na cabeça dos alunos. Então, eu procuro, vamos assim, contornar essa questão, não é, tentando usar uma ideia de que na verdade, o que se aprende a respeito da investigação dessas diversas áreas, além, evidentemente, de conhecer as áreas, o que se define do conhecimento empírico, é uma certa noção de composição, uma certa noção de sistemas, vamos dizer assim, de relações, onde eu tenho uma série de componentes, uma espécie de equação, né, uma espécie de algoritmo da forma urbana. Até coloquei alguns exemplos que eu uso com eles nas aulas, nas tentativas de, vamos dizer assim, de substituir os elementos materiais por símbolos, e esses símbolos, não é, ao fazer isso, procurar abstrair um pouco da materialidade, procurar ver, na verdade, as posições relativas, as relações que essas coisas mantêm entre si e tal. E aí eles fazem ainda, não é, esse mapinha que vocês estão vendo aqui no centro do slide, é uma tentativa de síntese que foi feita daqueles estudos sobre padrão de espaço público, de estrutura fundiária e de forma construída, que resulta num conjunto, num mosaico, vamos dizer assim, vamos chamar de áreas temáticas, né, podemos chamar assim, ou seja, retalhos ou fragmentos do tecido urbano onde é possível identificar algum tipo de padrão, não é? E eles buscam, então, estabelecer uma estratégia, uma tentativa, vamos assim, de vincular esse vazio que vocês estão vendo aqui, não é? Vincular esse vazio aos elementos existentes, uma tentativa, vamos assim, de adaptar, vamos assim, elementos que são verificáveis a uma composição nova, não é? Aqui tem alguns resultados. Esse da esquerda
são todos resultados de um dos últimos semestres, um semestre ou 2 semestres atrás. São resultados de... Então, esse aqui foi talvez um dos que mais próximos chegaram ao que eu imaginava que deveriam chegar, que como vocês podem ver, não é uma forma urbana simplesmente reproduzida do entorno, mas ela atende em detalhe, quase todas as particularidades de exigência desse entorno. Vocês podem ver esta interface, esta face norte aqui, essa aqui é uma das vias comerciais importantes da cidade, pelo menos até este ponto aqui. Então, isso aqui é uma extensão. Então, há uma forma construída e uma disposição dessa forma construída em relação ao espaço público adequada, ou seja, criando uma certa unidade aqui, uma continuidade ao que vem de lá. Esta outra face aqui, que é uma rua comercial, uma rua de uso misto, vamos dizer, importante no bairro, que já foi uma rua importante antes da existência essa via que é a mais recente. Aqui vocês podem ver que está subentendido de uma forma urbana um pouco mais variada, um fundiário mais subdividido, vamos chamar assim, a possibilidade de ter, então, uma composição mais heterogênea. Do lado de cá, vocês têm, que é a face mais incerta desse sítio, já que esta avenida aqui é uma avenida ainda relativamente recente na história da cidade, e ainda em formação. Então, isso aqui há uma grande incerteza, vamos dizer assim, em relação ao que isso aqui poderá ser no futuro. Então, essa disposição de edificações, ao mesmo tempo, com grande densidade, mas guardando uma certa heterogeneidade, vamos dizer assim, é uma demonstração assim, de entendimento a respeito das oportunidades possíveis desta área, que ainda não estão claras. Há um padrão, vocês podem ver que há um padrão de configuração interna razoavelmente, vamos dizer assim, que se reporta ao entorno, mas tem uma densidade maior. E depois tem os elementos notáveis, a gente pode chamar assim, não é, que são esta esquina, que é o lugar mais, vamos dizer assim, mais valioso da área. Então, está, de alguma forma, aproveitado e representado com esse elemento maior. Essa bifurcação aqui, que é um ponto que existe na cidade há 100 anos, e ela está muito deteriorada. Então, foi aqui feito um reconhecimento. Aqui é uma tentativa de capturar, vamos dizer assim, ou de manter um pouco da memória do estádio que existia aqui. Se criou aqui um elemento meio gótico, né? Mas, de qualquer forma, há uma tentativa de... Então, vamos dizer assim, é uma forma... É importante me lembrar que em nenhum momento eles foram cobrados ou foram incentivados a fazer um projeto de atividade ou de uso do solo, assim, ela fica sempre subentendida, sempre subjacente. Então, embora não haja em nenhum momento haja sei lá, um mapa de descrição de distribuição de atividades, elas de alguma forma ficam claras, não é, na forma, pela constituição, pela localização, pela relação de excepcionalidade ou de padrão que são estabelecidas e tal. Aqui do lado de direita vocês veem umas alternativas, outras alternativas, né, que foram de outros alunos, né, alguns similares, esses dois aqui de cima, similares a este, com algumas, enfim, talvez algumas fraquezas em esse ou aquele ponto. Aqui aí embaixo vocês veem uma progressista radical, aqui vocês lançaram aqui uma meia dúzia de megatorres em cima de um belo relvado. Bueno, então, quais são os problemas, vamos dizer assim, recorrentes que esse tipo de trabalho que foi sendo refinado ao longo dos anos, dos semestres, nós usamos diferentes áreas de escalas, né? Alguns trabalhos que são em sítios um pouco menores, outros em sítios maiores e tal, mas de alguma forma
mantendo sempre essa ideia de, vamos dizer assim, de usar os estudos da forma urbana de um determinado local existente da cidade para induzir, para derivar de alguma forma uma nova forma urbana, que deveria ser, que, ao mesmo tempo, responder a requisitos de modernidade, sei lá, ou de contemporaneidade, vamos chamar assim, né, que são alta densidade, que esse é um sítio que tem um valor imobiliário hoje altíssimo, quer dizer, é uma área que esse estádio aí, na realidade, toda a área é uma propriedade de uma das grandes incorporadoras imobiliárias do país, que pretende fazer aqui, provavelmente, uma floresta de torres residenciais, né, que é o principal produto, vamos dizer assim, imobiliário que eles fazem, mas, ao mesmo tempo, mantendo, não é uma relações de hierarquia, relações de vizinhança, relações de continuidade com o seu entorno. Então, há uma adaptação, vamos dizer assim, não há um modelo rígido, vamos dizer assim, de forma urbana, mas há uma tentativa de, vamos dizer assim, de sintetizar propriedades que atendam ao mesmo tempo à tradição e à mudança. Outras dificuldades talvez sejam mais particulares da nossa comunidade aqui da cidade de Porto Alegre, ou brasileira, não sei, que é a dificuldade de vencer o pavor que os alunos têm das altas densidades, das grandes alturas. Então, se for requerido, se for deixado, vamos dizer assim, a o desejo, a espontaneidade, vamos dizer, das propostas, nós vamos ter uma maioria de propostas suburbanas de baixa densidade, né, de edificações pequenas. Então, esse é a gente vencer certos, vamos dizer assim, modelos que estão incrustados na cultura, na formação das pessoas, mas que, enfim, não se passa. Bueno, na área profissional, eu selecionei dois estudos dados do lado do Procura, inclusive estudantes que se envolveram em diferentes momentos com esses estudos, um de uma cidade de porte médio, mais ou menos 150 mil habitantes, e uma outra de uma cidade menor, uma cidade de uns 20, talvez, mil habitantes, uma cidade antiga, que tem um centro histórico bastante interessante. Então, a nossa tradição de planejamento territorialmente na nossa cidade, no nosso estado, é uma tradição de fortemente normativa, eu diria. Então, que é um procedimento onde uma pessoa, um grupo de pessoas do setor público tomam a si as tarefas de estudar uma cidade, né, de identificar os seus problemas, os seus potenciais, de interpretar, de avaliar isso, de um conjunto de princípios, provavelmente, não é? Também toma a tarefa de interpretar as demandas que esta comunidade, esta população, essa sociedade, enfim, formula sobre a cidade. Ainda tem a tarefa de formular estratégias ou alternativas de criar objetivos, metas, vamos dizer assim, desses planejamentos, criar estratégias de implementação, né, dessas medidas, e ainda construir ou produzir instrumentos de regulamentos urbanísticos, normas, assim, a que todos sempre que forem
realizar qualquer tipo de mudança, vamos dizer, na cidade. Então, é um tipo de procedimento extremamente verticalizado, de cima para baixo, independente da quantidade de pessoas que estejam envolvidas, sempre vai ser um grupo muito pequeno, frente, digamos assim, ao conjunto dos agentes. E isso é um dos problemas que a gente tem, que a gente enfrenta aqui, que além das questões técnicas, obviamente, que é a formação de uma cultura em que essas coisas são dificilmente contestáveis. Quer dizer, esses modelos centralizados, de baixo para cima, top-down, vamos dizer assim, têm resistido, vamos dizer assim, bravamente a muitas tentativas de aberturas para a participação de outros, enfim, de outros agentes, modificação de métodos e técnicas. Então são sistemas muito rígidos, muito cristalizados, vamos dizer. E nós tentamos, de alguma forma, contribuir com isso, não é? Numa difícil tarefa, vamos dizer assim, de atender já que sempre é um contrato, sempre há, digamos assim, uma demanda muito específica de uma prefeitura para buscar subsídios para a população, não é? Que é a que a gente procura dar. E desse nosso entendimento, vamos dizer, de que esse tipo de procedimento é um procedimento muito limitante, de alguma forma, né? Quer dizer, em última análise, é uma visão, vamos dizer assim, de passado da cidade e que procura estabelecer regras, normas a priori. Quer dizer, é um procedimento que tenta resolver problemas antes que eles apareçam. E, como tal, são incapazes de resolver coisas na medida em que, né, que as situações que se criam sempre são ou muito particulares ou novas, ou seja, que não estavam previstas nas normas, que não estavam, enfim, coisas desse tipo. Então, nós tentamos desenvolver alguma coisa intermediária nisso, não é? Tentando respeitar, de alguma forma, essa cultura, ou seja, não entendendo que não seria possível simplesmente descartar isso e propor um sistema ou uma forma totalmente diferente, vamos dizer, de abordar o problema da cidade e de levar adiante planos de gestão, enfim, urbana, mas, ao mesmo tempo, inconformados, vamos dizer assim, não é, com essas limitações deste método, desta visão, vamos dizer assim, de planejamento, que é uma tentativa, vamos dizer assim, de antecipar ou de controlar o produto, ao invés de ser um sistema de controlar o processo. Então, os nossos trabalhos sempre têm um pouco não é? De ser focados numa maneira, num procedimento de controle do processo, onde nós temos princípios e regras, não é? De tratamento de questões, ao invés de ter normas rígidas, mas, ao mesmo tempo, não foge de um arcabouço normativo geral que é preciso ter, que transformado numa lei e que precisa ser validada de alguma forma pelas pessoas. Uma outra coisa interessante que eu acho interessante, que nós temos tentado explorar um pouco, é uma tentativa de substituir, no processo de planejamento urbano, substituir densidade por intensidade. Então, como todo mundo sabe, densidade é uma espécie de pedra angular do planejamento urbano territorial, porque a densidade ela é muito atrativa, vamos dizer assim, a todos que trabalham com isso, porque ela, ao estabelecer uma relação supostamente fixa entre população e área, ela permite que uma quantidade muito grande de derivações, não é, de planejamentos que se tornam fazíveis, factíveis,
a partir deste, não é, deste, como, por exemplo, o planejamento de infraestrutura, o planejamento de equipamentos, de serviços, todos ficam facilitados, não é, com esta ideia, pelo menos com esta ilusão, vamos dizer assim, de que há um território delimitado e há uma população projetada, não é, que vai fazer, então, que tornam coerentes, consistentes umas com as outras. O problema que nós vemos na densidade, além de ela não ser, não é, na maioria dos casos, pelo menos, ela não ser esse, digamos assim, essa síntese de dar e não dar essa certeza a respeito, não é, da população e da área, ela não é sistêmica, porque a densidade ela pode ser estabelecida e é estabelecida em qualquer escala da cidade, em fragmentos, em bairros, em quarteirões, em setores, enfim, em zonas, não é? Sem que as demais zonas e as demais áreas, os demais bairros, enfim, sejam considerados, ou seja, são determinações isoladas que só consegue fazer vamos dizer assim, um censo de totalidade na cabeça de quem imagina isso, de quem propõe isso. Não é? Então, ao passo que a intensidade é uma ideia de que nós possamos, de alguma forma, aferir, não é, a quantidade de atividade, a quantidade de interesse, a vitalidade, vamos dizer assim, dos lugares, com base na interação entre todos eles. Então, há vamos dizer assim, um ganho nisso, no sentido de que a intensidade ela é sistêmica, ela faz com que não é que qualquer alteração que haja em qualquer um dos setores da cidade, no limite de uma edificação, faz com que todo esse resto desse conjunto sofra alterações, não é, nessas coisas. Então, nós estamos tentando, isso é uma coisa que a gente mais teórica, sei lá, se não podemos dizer assim, nós estamos tentando desenvolver e com dificuldade de estabelecer relações entre intensidade e outros aspectos, não é, como, por exemplo, questões ligadas a volumes, a distribuição enfim, de tráfego, ou a demandas específicas de infraestrutura e tal, que são coisas que podem ser feitas, não é? Há indicações de que podem ser feitas, mas que são ainda difíceis de serem materializadas. Então, aqui nós temos, isso aqui é uma cidade aqui na área serrana do Rio Grande do Sul, é uma cidade que chama Bento Gonçalves, é uma cidade tem mais ou menos 150 mil habitantes, uma cidade de montanha, né? Uma topografia muito complicada. Vocês estão vendo que ela tem uma aparência de muita regularidade, ela, na realidade, é uma grelha, não é? É uma grelha que resultou ainda de loteamentos coloniais na época da imigração, mas é uma grelha muito em território altamente irregular. Então, nós fazemos uma série de estudos em relação a que vocês estão vendo uma medida de centralidade que nós enfim, desenvolvemos, não é? Que é uma tentativa de estabelecer disposição relativa de unidades de espaço, né? Que são essas bolinhas que vocês estão vendo, que são uns nós de uma rede, né? Cada um desses nós tem um certo grau, né? Ou seja, é um nó de um grafo, tem o grau, que é um conjunto de ligações, né, que ele mantém com seus vizinhos, e tem um conjunto de atributos acoplado a ele, que são atributos relativos à forma urbana. Um deles, talvez o mais importante, é o atributo de forma urbana. Então, a forma urbana ela é computada, vamos dizer assim, nessas nossas medidas diferentes, com diferentes unidades. Pode ser área construída, pode ser número de edificações, ou pode ser um módulo que se estabeleça, né, que esse módulo então vai sendo, de alguma forma, todas as ocorrências físicas são transformadas em um certo número de módulos. Então, há uma quantificação, vamos dizer assim, e uma abre o território que confia, né, que
que constrói vocês podem ver nessa curva azul, não é? Que é uma linha, é um scatter da distribuição da centralidade, da diferenciação espacial, da hierarquia, se nós podemos dizer assim, que ela pode não só ser comparada com a África, onde existe uma distribuição mais homogênea, vamos dizer assim, de links e de atributos de forma edificada, atividade, etc. Então, dá para ver as diferenciações, como pode ser comparada essas curvas com diferentes curvas obtidas a partir de acompanhamento ao longo da história da cidade, que essas curvas vão se modificando, ou denotativas de transformações possíveis, ou seja, de cenários possíveis da cidade. Então, essas curvas são capazes de mostrar como é que essa hierarquia interna da cidade, que está materializada por esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo nesse mapa aí, se modifica em razão de alterações que ocorram em qualquer uma desses domínios, vamos dizer assim, deste conjunto de situações. Esse mapa esse diagrama aqui da esquerda representa um pouco essa ideia da diferenciação espacial. Tem uma representação específica aqui, com esses recursos de manchas, de gradiente de tons aqui, não é? Que mostram com claridade, não é? Para além da densidade. Claro que, se nós formos verificar na prática, muito provavelmente essas áreas mais escuras do mapa serão as áreas mais densas também da cidade. Mas o cálculo, ou seja, a apropriação desta propriedade hierárquica que é feita, ela é sistêmica, ou seja, no sentido que todos esses elementos que estão marcados no interior dessas manchas, né, todos esses elementos foram considerados para estabelecer, eles contribuem de alguma forma, né, para esta hierarquia que está sendo verificada aqui nessa meia dúzia de polos, né, que é o centro principal da cidade, e alguns aglomerados existentes, né, no seu conjunto de coisas. Aqui vocês podem ver o mapa mais tradicional, vamos dizer, do grafo, sobre o qual estão marcadas essas hierarquias. Estes dois outros mapas são medidas de polaridade, que é um outro modelo, se nós podemos chamar assim, de diferenciação espacial que a gente usa, que é baseado em grafos direcionados, ou seja, é um grafo que considera origens e destinos, ou seja, que relaciona nós que tem algum tipo de dependência ou de complementaridade. Então, no caso, esse aqui da direita, por exemplo, é um mapa de polarização, de polaridade relativa à educação, pontos diferentes dos elementos, das entidades espaciais que compõem esses percursos todos aqui, em função da polarização aqui tem uma universidade aqui em cima, tem vários colégios, enfim, escolas técnicas, faculdades, enfim, vários elementos ligados à educação que se situam no interior dessa malha. A população, aqui no caso do mapa da esquerda, é o que se fala sobre indústrias, né, que é uma cidade muito industrial aqui e tal. Então, esses mapas nos permitem, de alguma forma, estabelecer uma hierarquia espacial similar à que nós vimos anteriormente, daquela da centralidade, porém com foco em determinados aspectos, ou seja, como se nós pudéssemos, de alguma forma, fatiar o sistema urbano, espacial urbano, né, e medi-lo segundo diferentes variamentos, né,
indústrias e população de trabalhadores ou pareados com população em idade escolar e assim por diante. Bueno, esses elementos são os que nos dão, de alguma forma, um quadro a respeito de como é que funciona a cidade, como é que, né, que tipo de distribuição não é ela apresenta sobre os mais diversos aspectos, tantos quantos forem necessários serem estabelecidos, e nos permite, de alguma forma, textos muito longos, não tem muita ilustração, não é muito difícil de mostrar, digamos assim, os planos resultantes desse título, mas prevalece a ideia de ter, ao invés de ter normas fixas para que regulam, digamos assim, o uso do solo e ocupação dos terrenos, ter critérios, né, de eficiência ou de qualidade a respeito da cidade que podem ser medidos e que podem ser verificados a partir de qualquer proposição de transformação da cidade. Então, nós temos um método que é, de certa forma, invertido, né? Ao invés de focar no resultado final, que as normas supostamente estariam estabelecendo, nós tentamos criar um sistema que privilegia o processo, quer dizer, a maneira em que as pessoas propõem coisas e o efeito que essas coisas podem vir a ter sobre a cidade, não é? E em que medida isso pode ser avaliado segundo o critério de qualidade, ou de eficiência, ou de equidade, enfim, são várias possibilidades a respeito disso. O outro caso, uma cidade que fica na beira de uma lagoa, isso aqui toda essa área aqui é água, é uma cidade histórica, tem um centrinho, é uma cidade pobre, vamos dizer assim, mas é uma cidade, mas tem um centro histórico razoavelmente constituído e que vem sendo de alguma forma mantido, né? Tem um acesso principal, que é esse setor aqui, não é? É um acesso principal que liga para o resto do mundo, vamos chamar assim, não é? E tem uma travessia de barco aqui, de balsa, enfim, aqui dessa lagoa, que vem para uma cidade que é um centro regional que fica do lado de cá. E aqui é uma ligação que é as praias, para o balneário da cidade, que fica logo para cá, logo que adiante está o mar, e que também foi, vamos assim, sofreu um impacto da construção de um estaleiro muito grande aqui, que foi feito uns 10 anos atrás. Na realidade, a estaleira é mais para cá, mas é toda essa área aqui. Então, é um estaleiro que impactou a cidade de forma muito aguda. Para vocês terem uma ideia, a cidade deve ter, na área urbana, deve ter algo como, sei lá, vamos supor, 12 mil habitantes. E esse estaleiro aqui tem, nos momentos de pico de trabalho, onde eles estão desenvolvendo lá, é um estaleiro que foi feito para construir plataformas de extração de petróleo, eles chegam a ter 5 mil trabalhadores, não é? Todos de fora da cidade, evidentemente, porque são pessoas com algum tipo de especialização, soldadores, etc., esse tipo de coisa, pessoas técnicos em eletrônica, etc., que são, não é, que operam esse. Então, há um impacto sobre a cidade, há um impacto sobre essa aqui também, evidentemente. Então, nós fomos chamados lá pela prefeitura, a universidade foi, não é, contratada de alguma forma para ajudá-los a realizar um plano urbano que comportasse de alguma forma e que de alguma forma adaptasse a cidade a essas transformações, um certo crescimento que eles imaginam que a cidade teria, né, que efetivamente está tendo, talvez não na escala que eles imaginavam, mas de qualquer forma ela tá se expandindo. Há uns projetos de loteamentos, de bairros novos, regiões aqui.
Então, nós fizemos, dado que é uma cidade de porte muito pequeno, nós tratamos aqui quase como se fosse uma arquitetura, né? Quase como se fosse um objeto. Então, fizemos uma série de estudos, aqui vocês podem ver uns estudos sobre, então, seriam as áreas onde as áreas temáticas, vamos chamar assim, né? Ou seja, os padrões segundo algum tipo de critério morfológico. E isso aqui é o mapa do que nós chamamos de estrutura primária, que são os elementos excepcionais da cidade, né? Que são, então, vocês podem ver que tem áreas de sistema viário, que são essas linhas, que esse é, digamos assim, o sistema viário principal da cidade. Não necessariamente o sistema com maior capacidade, mas é o sistema que, na prática, não é, no funcionamento da cidade, que compõem a espécie de esqueleto, vamos chamar assim, da cidade. Essas marcações, em uma boa parte desses aqui, são os prédios históricos, né, e alguns outros são instalações industriais, ou hospitais, enfim, elementos que são determinantes, são marcantemente originais, vamos dizer, no contexto da cidade. E algumas coisas de cinza, que são algumas coisas relativas a glebas, ou frações de território que tenha alguma característica especial, tipo condomínios ou áreas especiais de algum tipo lá da cidade. Aqui vocês veem uns estudos a respeito de centralidade, como foi semelhantes às que eu mostrei na cidade anterior. Isso aqui, então, seriam, digamos assim, medições diferenciadas, alternativas a respeito da centralidade, que isso pode se comparar no próximo mapa, acho que fica aparente. Então, aqui vocês têm, nesse mapa, nesse desenho da esquerda, isso aqui, que é o chamado centro, que eu chamei de centro intuitivo da cidade, que foi um centro que nós delimitamos em implementação ao uso do solo comercial, movimentação de pessoas, circulação de veículos e tal. Esse é mais ou menos o contorno. Esse aqui é o centro histórico da cidade, né, que é um centro, de certa forma, é a mesma área, vamos dizer assim, mas vista sob uma ótica, sob uma lente, vamos dizer assim, diferente. Esta aqui é uma área que marca os núcleos de acessibilidade dessa área. Vocês podem ver que há um certo deslocamento de acessibilidade da cidade, que são áreas que, de alguma forma, funcionam como áreas, vamos dizer assim, de expansão do centro histórico para cá, né, que funcionam como uma espécie de... são áreas de transição em processo de transformação. Esse aqui é uma medida de centralidade, que são os elementos que, com base no conjunto da cidade, da rede viária, da distribuição de atividades, da distribuição de recursos edificados, de equipamentos, etc., né, que configuram, então, esta hierarquia. Aqui vocês podem ver, de novo, essa sequência de elementos. Então, aqui vocês podem ver, esse aqui é o mapinha que eu já havia mostrado anteriormente, que é um mapa vamos dizer, a descrição da morfologia da cidade, né, que são as áreas, vamos dizer assim, temáticas, que são os tecidos homogêneos, estão marcados nessas diversas cores, e os elementos excepcionais estão marcados em preto cinza. E aqui à esquerda constituía o principal regulamento de planificação territorial com que eles contavam na época. Esse mapinha aqui, enfim, também uma medida de diferenciação espacial que fizemos, né, que procurava, de alguma forma, comparar essas três coisas e ver em que medida, né, as ocorrências nos lugares eram replicadas
nas diferentes descrições, em que medida esse mapa aqui não se diferenciava deste, à medida em que esse aqui era um mapa feito segundo critérios, vamos dizer assim, historicamente datados, não é? Que é um mapa, que era um plano, sei lá, feito na década de 90, eu acho, anos 90, certo? Uns 20, 25 anos atrás, que representava todo mundo sabe que esses mapas de controle de zoneamento são mapas que parcialmente reproduzem a realidade existente e parcialmente registram aspirações de quem fez o mapa, de quem executou o plano, ou seja, tentativas de induzir, vamos dizer assim, o desenvolvimento da cidade para calcular. Então, são mapas que têm assim, entre eles, e nós temos de alguma forma capturar. Bueno, o plano, a proposta que desses estudos resultaram são, de certa forma, similares aos que eu mostrei da outra cidade anteriormente, e que elas, de alguma maneira, buscam buscar um certo compromisso entre uma tradição normativa, uma cultura de planejamento existente que não pode ser descartada, e a tentativa de contrapor a essa rigidez normativa, né, vamos dizer assim, esta arrogância, se eu poderia dizer assim, desses sistemas normativos que julgam a cidade pronta, vamos dizer assim, no futuro, e estabelecem passos para que elas possam ser alcançadas. E substituir isso por uma visão mais adaptativa, onde o futuro é aberto, onde a incerteza é predominante, onde as novidades, as inovações acontecem frequentemente, onde os elementos excepcionais, vamos dizer assim, como essa cidade acabou de receber, que é esse 5 mil pessoas de fora da cidade todos os dias para o interior dela, que são coisas que, obviamente, não acontecem todos os dias, não pode ser previsto num plano normativo, mas que precisa ser tratada de alguma forma, precisa ser, uma vez acontecida, ela precisa encontrar um ambiente de gestão, não é? E de desenho da cidade capaz de tratar, assim, conduzir os problemas e as questões que ela suscita sobre a cidade. Quer dizer, isso aqui, hoje em dia, é uma área de grande transformação na cidade e para cá também, em direção então, muitas coisas aqui, os balneários ganharam mais evidência, porque não é uma ligação mais próxima aqui, a urbanização nessa região, que eram áreas praticamente rurais há 5 anos atrás. Hoje, vocês vão encontrar, vamos dizer assim, fragmentos de cidade já se formando em extensão talvez mais cidade maior do que acontece no interior da cidade própria. Essas ligações estão voltei, né? Estão me ouvindo? Estão me acompanhando de novo? Houve um corte aqui, parece. Nós perdemos a partilha da imagem, Rômulo. Perdeu a imagem, tá? Então, eu vou Exato. fazer a nova. Deixa eu achar aqui.
Voltou? Ainda não. Agora sim. Sim? Sim, sim. Agora Ok. já vemos. Bueno, em relação aos nossos trabalhos em relação aos nossos trabalhos de pesquisa, o problema que nós nos colocamos, basicamente, já há algum tempo, é uma ideia, não é? Talvez uma pessoa vamos dizer assim, que se tornou protagonista, né, nessa questão dos estudos urbanos, que é a Jane Jacobs, onde ela coloca lá já muitos anos atrás, na década de 60, né, essa ideia de que de que o propósito da cidade não é obviamente as questões ligadas à sobrevivência das pessoas, que isso é óbvio que elas precisam de ter equipamentos, de ter serviços de suportar a vida das pessoas, mas que o propósito nem ser objetos econômicos, cidades industriais ou portuárias, ou seja, que vá, mas que a essência da cidade é um propósito de interação espacial, ou seja, a cidade, o grande ganho civilizacional da cidade oferece à humanidade é a possibilidade da interação social, ou seja, né, que ela está no âmago de tudo que acontece na vida das pessoas e das sociedades, e a cidade é, de alguma forma, um suporte, um promotor desse tipo de coisa. Claro que isso tem muito a ver com morfologia, porque vamos dizer assim, porque vamos dizer assim, evidências suficientes demonstrando que as dinâmicas sociais, não, que a interação, enfim, que a vitalidade das cidades e que a qualidade das relações que as pessoas mantêm entre si é influenciada, em maior ou menor grau, pela forma urbana. Então, o que nós tentamos fazer, num primeiro momento, pelo menos, é estabelecer algum tipo de a forma urbana dentro desse pressuposto, né, de que ela, de alguma forma, toda a cidade promove, nós acabamos de ver ali naqueles estudos, situações que existe essa distribuição, quando assim, desparelha, desigual, de edificações que abrigam, por sua vez, abrigam pessoas, e de sistemas viários que permitem que as pessoas transitem e que se estabeleçam relações entre as coisas. Enfim, esse sistema todo ele é de alguma forma central, não é, no processo de interação social, seja qual for a interação social, desde as interações sociais pessoais, ou seja, entre duas pessoas, ou grupos ou intergrupos em questões relativas à produção, coisas relativas à cultura, coisas relativas, enfim, à vida emocional, enfim, todos os elementos que envolvem interação espacial estão, de alguma forma, atados e contidos, vamos dizer assim, na cidade. Então, se nós pudéssemos representar isso esquematicamente, seria uma coisa desse tipo. Isso aqui seria, vamos chamar isso aqui de a menor porção da cidade, né? Que seria, digamos assim, essas bolinhas aqui, tento representar as formas construídas, esse quadradinho tenta representar o espaço público, que é o espaço de acesso, vamos dizer, de conexão entre essas coisas, e essas linhas são as conexões. Então, nós temos uma espécie de arcabouço material, né, que permite, num primeiro momento, a alocação de máquinas de interação, uma família, um apartamento residencial, ou uma loja, ou uma indústria, um escritório, seja o que for, uma escola, um hospital, qualquer coisa desse tipo, né, são todas máquinas de interação com diferentes fins, mas que dependem para existirem, dependem da interação entre pessoas. E aí se estabelece, como consequência disso, né, essas duas coisas, uma encaixada dentro da outra, nós temos um sistema de interações, um sistema de forças. Então, nós temos uma força de interação
no interior das edificações, às vezes mais de uma, não é? Nós temos uma força de interação no âmbito do espaço público, e nós temos essas forças de atração ou de troca, vamos dizer assim, entre essas diversas coisas. Isso aqui seria um aglomerado desse negócio. Se nós expandirmos isso aqui um pouco, isso aqui seria, digamos assim, uma espécie de uma representação de um átomo, né, urbano. Quer dizer, o que é um átomo urbano? É a menor porção de cidade decomposta nos seus elementos básicos, fundamentais, que são, partes deles são materiais e partes deles são energia, né, forças, vamos dizer assim, são ações de interação entre eles, que não são coisas visíveis, mas são coisas perceptíveis, são coisas que nós sabemos que existem, né? Essas complementaridades. Rómulo, ficamos outra vez sem imagem. Penso que está a voltar agora. Voltou, né? Então, eu estava... Só um minutinho aqui, deixa eu ver se... Então, nós tomando como ponto de partida esse tipo de ideia fundamental, né? Como é que nós podemos representar a cidade ao mesmo tempo com uma forma, ou seja, como um artefato, de alguma forma codificado, né? E um conjunto de forças, um conjunto de energia, sei lá, que nós podemos chamar, não é? Que são as coisas que preenchem de alguma forma e que fazem com que isso aqui venha a existir como um organismo, uma coisa viva. Então, nós começamos explorando, vamos dizer, primeiro redes, né? O grafos, enfim, redes que de alguma forma capturam essa estrutura fundamental aqui de espaços, não é, de nós, de links, em relação a elementos, vamos dizer assim, componentes elementares da forma urbana, e depois fomos acrescendo a isso elementos em camadas superpostas, vamos dizer assim, elementos que possam de alguma maneira representar esses elementos menos materiais, vamos dizer assim, mais de atração ou de complementaridade ou de natureza, né, de atividade, não é, que são atividades humanas, ligações entre essas coisas, pesos que essas coisas têm, importância que essas coisas têm entre si, e fomos construindo, não é, que vocês podem ver alguns mapas dessas possíveis... Aqui vocês podem ver, eu fiz uma sequência de mapas aqui, não sei se vai dar para ver aqui, então, observem esse mapa que vai sendo, que é um mapa, então, o primeiro mapa do sistema físico, se cada nó desse representa uma entidade espacial, que pode ser uma esquina, pode ser uma pequena zona, vamos dizer assim, polarizada, não é? Por esses elementos, ou seja, no fim das contas, sempre serão fragmentos de áreas, né? Numa segunda camada, nós temos aqui as formas construídas, então, cada unidade dessa é decomposta, então, em edificações, em elementos, em formas construídas, em última análise, não é? Então, aqui já apareceu, então, o espaço público, a forma construída, que é uma outra camada desse nosso gráfico, uma terceira, que é o transporte público, então, nós temos aqui, não é, nós de estações de transporte, eventualmente, conexões entre eles, que é um sistema que funciona e que, de alguma forma, encurta ligações entre estas regiões e essas regiões, por exemplo, não é? Então, é um sistema que aparece aqui. Depois, o uso do solo, vocês podem ver que aqueles meus pontinhos ali começaram a ganhar cores diferentes, tem alguns que são amarelos,
alguns que são vermelhos, alguns que são pretos, né? Que são formas de registrar as diferentes atividades, as diferentes máquinas de interação, como eu chamei ali naquele meu slide anterior, né? Que cada um desses pontinhos aí, na realidade, estão de alguma forma preenchidos por alguma coisa, significam alguma coisa dentro do sistema e interagem com os demais dentro do conjunto de ligações. Aqui nós temos alguma coisa relativa à ordem simbólica, ou seja, elementos que são, de alguma forma, notáveis na cidade, que formam uma rede, em grande parte, não espacial, ou seja, uma rede cognitiva, né, que são pontos da cidade que, de alguma forma, ancoram a cognição espacial que as pessoas fazem, que podem ser trazidos, de alguma forma, para esse nosso contexto. As ligações remotas, né? Elementos que são similares e que são, de alguma forma, complementares, né? Que conversam entre si através do espaço, nem sempre respeitando as ligações, nem sempre respeitando as ligações físicas, vamos dizer assim, entre as coisas, são ligações não espaciais. Infraestrutura, então, esses númerozinhos representam medições ou potencialidades ou dotações de oferta de infraestrutura em cada um desses elementos, que pode ser, por sua vez, desdobrada, né, em infraestrutura 1, infraestrutura 2. Então, nós temos, na realidade, um sistema, nós podemos ter ainda uma camada de, de, de projeto ou de plano, né, que pode ser inserida. Então, nós temos um sistema, como conclusão disso, né, nós temos uma representação da cidade, mais ou menos como isso aqui, ou seja, nós temos várias camadas, cada camada dessa é um grafo, cada grafo desse captura uma dimensão do sistema urbano, seja ele o espaço público, o sistema viário, seja ele as formas construídas, sejam eles as atividades, sejam eles os elementos de referência cognitiva, sejam eles os elementos de infraestrutura e tal, vão criando. E cada uma dessas camadas pode ser aferida, ou seja, ela pode ser, é possível produzir medidas, vamos dizer assim, de cada uma dessas camadas isoladamente ou em conjuntos, 2 a 2, 3 a 3, ou seja, vamos dizer assim, a partir de digamos, um sistema de diferenciação espacial com meia dúzia de medidas, não é? E nós tivermos meia dúzia de camadas, não podemos ter dezenas e dezenas de descrições diferenciadas a respeito dessa cidade, cada uma delas capturando um determinado âmbito, né? Um determinado conjunto de relações. Esse tipo de representação deu origem, lá no nosso grupo de pesquisa, a um conjunto relativamente grande e, em boa parte, bem-sucedidos, vamos dizer, de estudos de pesquisa, de teses, de dissertações, né, que exploram, então, né, assim, demonstrações, por exemplo, relativas à capacidade que esse tipo de descrição tem, por exemplo, de representar a estrutura de valores da Terra. Foi feito, né, foi demonstrado que é possível, em uma boa precisão, capturar uma descrição, não é, da distribuição de valores da Terra através desse sistema. As coisas mais triviais, como a distribuição de padrão de tráfego de veículos, padrão de distribuição de tráfegos especializados, por exemplo, tráfego escolar, o tráfego de distribuição de mercadorias, né? São todas dimensões que são possíveis, de alguma forma, de serem capturadas, não na sua quantificação, ou seja, não são modelos de transporte propriamente dito, mas são modelos espaciais que são afetados de alguma forma por esses elementos de transporte, ou de circulação, ou de polarização, ou de especialização de áreas, e assim por diante. E, mais recentemente, um trabalho que iniciou com um ensaiozinho que eu fiz a respeito motivado por um trabalho do Christopher Alexander, que eu li há algum tempo atrás. Esse ensaiozinho virou
vamos dizer assim, um tema de uma tese de doutorado, a Alice, que ela está aí presente. A Alice está com a tese dela pronta, e ela trata que seria o que nós consideramos um passo adiante em relação àquilo que nós vínhamos fazendo até então no âmbito do nosso grupo de pesquisa, que era justamente se tentar vincular, entender o propor esse tipo de abordagem como uma forma de suporte ou um instrumento de apoio, de alguma forma, a projetos de desenho que eu li, que eu me refiro, é um paper dele chamado Harmony Seeking Computations. Então, esse trabalho, o que eu acho assim, muito interessante a respeito do que o Alexandre coloca, é que ele faz na minha maneira de ver, pelo menos, ele faz uma interpretação muito arguta, muito profunda, vamos dizer assim, muito precisa a respeito do que significa sistemas complexos no âmbito das questões sociais e humanas. Que nós, como vocês sabem, os sistemas complexos é uma área, é um paradigma hoje, vamos dizer assim, da ciência em geral, e é originário, como quase tudo que vem da ciência, originário das ciências duras, não é? Da física, fundamentalmente. Elas decorrem basicamente da segunda lei da termodinâmica, não é? Que é um seu processo de, vamos dizer assim, vamos dizer assim, das manifestações de equilíbrio instável, as manifestações, vamos dizer assim, de criação de ordem, de auto-organização dentro de condições específicas. Então, isso é uma área extremamente rica e produtiva na física, hoje em dia, e que vazou, vamos dizer assim, para os estudos urbanos, porque pela simples razão de que as pessoas, num primeiro momento, intuitivamente, se deram conta de que as cidades eram exemplos magníficos desse tipo de coisa. Ou seja, eram sistemas complexos, eram manifestações de complexidade, talvez comparáveis às mais elaboradas e idealizadas pelos físicos, seja em que for no âmbito da física macro, da física micro, não é? Então, essa noção geral de auto-organização e de complexidade passou gradativamente a ser uma espécie de ponto de partida, um novo approach, vamos dizer assim, para os estudos urbanos. Mas restava um problema, uma coisa que sempre ficou durante um certo tempo subjacente, vamos dizer assim, e que eu acho que eu tenho a impressão de que o Alexandre deu uma resposta para isso, que é o fato de que uma das principais diferenças entre os sistemas complexos tratados e investigados basicamente pelos físicos e os que nos afligem, né, nós urbanistas, ou morfólogos, seja lá como é que nós possamos ser chamados, é o fato de que os agentes lá na física são estúpidos, são agentes que agem e que funcionam sempre da mesma forma. Então, se você pegar uma panela de água e colocar no fogo e fazer ferver aquela água, o comportamento daquelas moléculas e se fizer isso 5.000 vezes, você vai obter 5.000 vezes o mesmo resultado, que seja, as moléculas acabam se comportando coletivamente, criando uma ordem macro, na hora que ferve a água, exatamente igual. E os agentes sociais, eles são diferentes, ou seja, eles cometem erros, eles aprendem, eles modificam eles avaliam as suas e o comportamento nunca é exatamente o mesmo. Então, os sistemas complexos sociais, entre eles, talvez o da cidade seja o mais luminoso, o mais interessante de todos,
é esse, é que a cidade não é um sistema mais complexo, se é possível dizer isso, não é, do que os sistemas físicos, pelo fato de que ele tem o grau de incerteza, vamos dizer assim, é ainda maior, por conta de nós termos exatamente o fato de que os agentes sociais pensam e aprendem, não é? E funcionam. E aí vem essa questão, mas o que os agentes sociais, enfim, querem? Né? O que eles estão procurando? E aí é que vem a resposta do Alexandre, a resposta que ele dá é que eles estão procurando a harmonia, que eles estão procurando a beleza, que eles estão procurando a totalidade, que estão procurando alguma coisa maior, que foge do alcance de cada um deles, mas que é possível ser vislumbrado em cada ação individual, cada bit de interação, vamos dizer assim, ela é de alguma forma guiada, ela é de alguma forma magnetizada pelo desejo de produzir harmonia, de produzir beleza. É é uma ideia magnífica, brilhante, vamos dizer assim, a ser provada, porque o Chris Alexander jamais desenvolveu isso, não é? Para limites, para além do que aquele texto fala, né? Mas ele lança ali uma semente de uma ideia que vamos dizer assim, pode vir a ser, não é, ser tratada adequadamente, pode vir a ser, digamos assim, uma maneira de compreender e de tratar e de explorar a complexidade no âmbito das sociedades, no nosso caso, no âmbito das cidades. O Alexander ele não desenvolve, um dos problemas do Alexander é que ele é muito obscuro. Não sei se você imagina que todo mundo já leu o Alexander, e ele se perde muito em divagações, e ele deixa coisas, muita ponta solta, vamos dizer assim, não é? E os textos dele, então, se prestam a variadas interpretações, a leituras, cada um lê de um jeito, cada um entende de um jeito, onde as coisas nunca são muito claras e tal. Então, ele coloca nesse texto que haveria cinco, que as cidades, ou que enfim, que a natureza, que a forma do mundo, isso envolve tanto as cidades como as arquiteturas, quanto a paisagem, quanto, enfim, o mundo das formas, né? Teriam 15 propriedades. E ele enuncia essas 15 propriedades, algumas são inteligíveis para nós, mas por exemplo, o que ele chama de wholeness, ou seja, a integralidade, ou a centralidade, isso é uma outra propriedade que ele cita, né? A ideia dos centros, a ideia da simetria. Então, e aí ele vai divagando, criando coisas que são dificilmente compreendidas. Então, o trabalho que a Alice desenvolveu é um trabalho que, vamos dizer assim, num primeiro momento, a nossa ambição era que nós pudéssemos traduzir essas 15 qualidades não é, da forma, no caso da forma urbana, essas 15 qualidades em termos de algo descritível, algo matemático, um grafo, ou uma equação, né, ou um algoritmo, sei lá, alguma coisa que pudesse, de alguma maneira, capturar a essência do que seriam essas coisas. Uma delas, ou duas delas, nós julgávamos ter já, que era a centralidade. Quer dizer, o nosso grupo se especializou, de alguma forma, em estudo de centralidade espacial urbana. Quer dizer, nós temos dezenas de medidas, nós temos centenas de trabalhos publicados sobre isso. Outra coisa que a gente julga entender como uma coisa factível ou capturável dentro de uma expressão matemática tipo grafo é a totalidade, a wholeness, né? Que seria a ideia de todo, a ideia da integralidade. E outras que nós quebramos a cabeça e não conseguimos, né? Quer dizer, nós tínhamos possibilidades, né, alternativas para se verificar isso, e elas nunca foram concretizadas, porque ou que nos faltou meios,
ou porque as coisas não eram claras o suficiente, nós nunca conseguimos a uma descrição, vamos chamar assim, suficientemente sólida, suficientemente objetiva a respeito dessas coisas. De qualquer forma, o trabalho avançou em relação a isso, não é? E nós começamos a estudar a Alice, fundamentalmente, eu como supervisor do trabalho dela, participando em momentos específicos, né? Nós levamos adiante coisas que eram maneiras, vamos dizer assim, de juntar, usando essas técnicas que eu acabei de mostrar agora há pouco, usando multigrafos, né? Ou seja, grafos em camadas, onde essas camadas, cada uma delas continha um tipo de descrição específica da cidade, e elas, de alguma forma, se complementam, se modificam umas às outras, né? E criam diferentes formas de entender o que é, afinal de contas, centralidade, o que é, digamos assim, se você pegar como é o caso desses mapas que estão representados, quer dizer, uma área central, não é, vista sob um aspecto de uma dessas camadas, não é, ela pode ser substancialmente alterada, como pode se ver nesses dois mapinhas aqui, pode ser substancialmente alteradas pela adição de novas camadas, ou seja, a consideração de novas variáveis, não é? Então, nós temos a primeira camada como sendo uma camada de base, onde apenas as unidades de espaço, não é? As células de espaço público, vamos chamar assim, ou de espaço viário, estão representadas, e nas camadas subsequentes, outros elementos são aderidos, adicionados e computados, fazendo com que as leituras de centralidade possam se transformar substancialmente. Então, o trabalho da Alice se constituiu nisso, ela tem alguns resultados muito interessantes. Vocês podem ver aqui, esses mapinhas, não os T1, por exemplo, são diferenciações, não é? O T1, que vocês pegarem aqui na coluna do meio, aqui, são diferentes medidas de um mesmo sistema, né, com representações diferenciadas a respeito de coisas. E o trabalho dela incluiu, digamos assim, uma aplicação disso. Então, o que nós imaginamos? Que essas medições todas, elas representam propriedades do espaço, que podem ser associadas a qualidades. Agora, só quem pode associar qualidades a esse negócio são os operadores, são as pessoas que operam os sistemas. Não existe uma qualidade. Nós entramos um pouco em contradição, talvez, com o Alexander, porque o Alexander tem muito, desde lá do Pater Language, né, que ele tem essa ideia de que existe uma qualidade transcendental, uma qualidade em si das coisas, né? As patterns dele lá daqueles são, de certa forma, isso, ou seja, são, digamos assim, o que seriam as melhores soluções para determinados casos, né? Ou seja, então, ele, inclusive, teve uma discussão que se tornou épica, se tornou histórica com o cara lá de Cambridge, agora me esqueci do nome dele, o March, o Lionel March, eles tiveram um debate nos anos 70, muito interessante sobre isso, o que seria a qualidade, né? Onde o Alexander defendia essa ideia da qualidade como uma coisa inerente, uma coisa que não tem outra explicação, vamos dizer assim, que é inerente à própria forma, enquanto que o Lionel March discordava e dizia que as qualidades das coisas do mundo sempre são socioeconômicas, sempre são aliadas a, digamos assim, a valores da sociedade, são as pessoas que conferem valor àquelas coisas, não são as coisas em si, não é? Então, enfim, o trabalho da Alice produz uma variedade enorme, vamos dizer assim, de leituras, de sínteses, vamos dizer assim, espaciais sobre a cidade, cada uma delas esperando que alguém venha conferir a ela uma determinada qualidade. Algumas delas nós próprios conferimos, ela própria conferiu, como é o caso, né, no caso
no caso da própria centralidade, que é uma das propriedades que o Alexandre estabelece, ou o que seria a integralidade dos sistemas, o que seria a robustez, enfim, a antifragilidade dessas coisas todas, não é? Mas ele tem, então é um trabalho que então nós ficamos imaginando assim, ó, se nós pudéssemos, e nós temos isso em grande parte implementado em softwares, né? Se nós pudéssemos ter um software que contém a descrição da cidade, que é o que ela fez aqui. Essa aqui é um caso de estudo dela, que é uma área, um pedaço de uma cidade chamada Lajeado, aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul. Não é essa descrição, então, está contida nesse algoritmo, nesse software, em camadas, exatamente como nós fizemos. E a ideia é que, assim, numa situação de desenho, como foi o caso em que ela usou, essa área é uma área que é uma área central dessa cidade e que tem algumas coisas degradadas, alguns lugares desocupados, e tem um plano, ou vários planos, enfim, lá na cidade para desenvolvimento dessa área. Uns querem fazer um parque na beira do rio, outros querem criar uma rua de pedestres, outros querem construir um parque não sei aonde, outros querem, enfim, o transporte quer alterar. Ou seja, existe uma variedade de propostas, vamos dizer assim, a respeito de transformação daquele fragmento urbano, e nós, então, imaginamos uma situação em que você pudesse ter, a partir dessas descrições contidas nesse software, nós podemos ter camadas adicionais com esses elementos modificados, segundo as propostas desse ou daquele, e obter resultados, dezenas de resultados possíveis para cada modificação. Ou seja, que nos permitisse dizer, bueno, como é que esta transformação específica deste agente, neste local, afeta o sistema todo. E aí testar, quer dizer, mas e se ele fizer isso em menor escala? E se ele fizer isso em outro lugar? E se ele não fizer isso e substituir por outro? Então, assim, todas as alternativas de projeto ou de intervenção, como a gente diz, sobre a área, né, poderiam ser, de alguma forma, aferidas e contrapostas a uma base analítica pré-existente, na qual é possível, então, determinar o grau de transformação nessas coisas, na qualidade 1, na qualidade 2, na qualidade 3, na qualidade 4, enfim, nas 15 qualidades, se fosse possível, nós materializarmos as qualidades do Alexander em medidas espaciais, né? Nós poderíamos ter, então, um belo sistema de suporte ao desenho, onde as pessoas poderiam, não apenas os autores dos projetos poderiam aferir, vamos dizer assim, com mais precisão, as consequências das suas propostas, das suas intenções, mas também permitir aos gestores públicos estabelecer que impactos essas coisas teriam sobre os demais sistemas, enfim, da cidade, e permitir sei lá, um limite mais ideal, a qualquer cidadão, não é, reproduzir isso e estabelecer o seu próprio juízo de valor em relação àquele negócio, para além das coisas que hoje se fazem, que são basicamente intuitivas, né? Quer dizer, os cidadãos participam vamos dizer, de uma forma muito como é que eu vou dizer, muito precária, vamos dizer assim, no planejamento urbano, porque eles não são o cidadão comum, vamos dizer assim, não é? Tudo que ele tem é a intuição e a informação fragmentada que ele recebe, que vem aos pedaços que as pessoas falam. Então, imaginamos que isso possa ser, esse é o trabalho, né, que a Alice está submetendo agora na sua tese de doutorado, e que me parece assim um primeiro passo que nós estaríamos dando na direção de transpor, vamos assim, o limite do que nós havíamos fazendo até então, que era a produção de conhecimento, para uma outra instância, que seria a produção de recursos de projetos, que é um primeiro passo, mas que eu considero ele bastante robusto e que pode, num horizonte um pouco mais estendido, não é, possa vir a ter uma frutificação melhor, vamos dizer assim.
Então, só para completar um minutinho para terminar aqui. O que eu estou dizendo? O que eu estou querendo colocar aqui para nós, como pontos a serem pensados? Que as aplicações de morfologia urbana não são diretas nem fáceis, em projeto, que eu estou dizendo, né? Na atividade profissional. Não são diretas nem fáceis. Quer dizer, não se trata, vamos dizer assim, de reproduzir formas urbanas pré-existentes, porque elas efetivamente são formas do passado e são formas que respondem ou não respondem mal ou não respondem às demandas, mas que também não são que a solução, vamos dizer assim, da simples erradicação ou a simples ignorância dessas coisas em prol de uma forma supostamente nova também não seria a resposta. Então nós temos uma interlocução problemática entre morfologia urbana como produção de conhecimento e morfologia urbana como instrumento de projeto, que ainda não está resolvido, né? As aplicações são orientadas para o futuro, quer dizer, qualquer projeto ou qualquer plano, né, ele está, não é, olhando para frente. A morfologia urbana figurativa, pelo menos, a nossa tradicional, ela tem uma tendência a ser retrospectiva, ela é histórica, não é à toa que se chama, os ingleses chamam ela de geografia histórica, não é? Que é uma coisa voltada para o passado. A morfologia urbana espacial, essa, né, que eu mostrei, assim, que a gente tem privilegiado na nossa pesquisa, ela encoraja uma exploração de futuro, mas ela não oferece nenhuma certeza. Ela é mais um instrumento para exploração de cenários ou de caminhos possíveis e tal, né? É uma coisa temerária, vamos dizer assim, para ser aplicada como instrumento de desenho ou como enfim, uma coisa dada, né? Uma coisa confiável. Uma outra coisa que é notável é que a morfologia urbana figurativa, essa, né, morfologia urbana tradicional, que a gente chama, ela tem muito pouca interlocução com o mundo exterior, ou seja, com o resto das ciências urbanas, dos estudos urbanos. Então, há uma dificuldade em fazer com que, não é, que esse conhecimento que se faz a respeito de tipos, de tipologias, de relações tipo-morfológicas, enfim, todo esse arsenal de conhecimento que nós produzimos em relação à forma urbana, há uma dificuldade de fazer com que isso se transforme em alguma coisa operacional, ou alguma coisa efetiva no apoio, vamos dizer assim, enfim, gestão das cidades. A morfologia urbana de base espacial, ela parece estar aberta, porém carece de parametrização e equivalência com outras bases da ciência urbana. Quer dizer, ela aparentemente, quer dizer, nós temos visto, por exemplo, a boa parte dos trabalhos sobre forma urbana produzidos nos últimos poucos anos não são de urbanistas, são de físicos, são de especialistas em computação, né? São demógrafos, que são pessoas envolvidas com sistemas complexos e que descobriram que a forma urbana não é um chão, vamos dizer assim, é um caminho palpável para desenvolver essas coisas. Então, tudo nos indica que a morfologia urbana, essa espacial, ela encoraja, não é, exploração de futuros, ela é uma coisa voltada para a investigação, para a incerteza, para o futuro, etc., mas que não oferece nenhuma certeza, quer dizer, não tem muito apoio assim, em relação às coisas, né? E também ainda estamos com dificuldades, estamos iniciando as interlocuções com outras áreas, não é? Quer dizer, como é que a economia, por exemplo, urbana, né, poderia... Nós vemos que existe o lance do tratamento dos sistemas complexos na economia, mas os resultados e os achievements, vamos dizer assim, da economia urbana não são facilmente transportáveis, não são facilmente equiparáveis aos conhecimentos dados pela morfologia nossa, né, dos urbanistas.
Uma outra coisa que eu vejo é que o desenho urbano, nós temos, não sei se isso pode ser generalizado, mas assim, eu tenho alguma experiência internacional em desenho urbano e acho que ele é ainda uma coisa autoral, ele ainda é uma coisa, apesar de ter todo um esquema, uma base operacional mais compartilhada, nós temos sistemas de softwares que permitem às pessoas interagir uns com as outras sobre o projeto e tudo mais. Apesar disso, eu ainda acho que desenho urbano continua sendo alguma coisa muito autoral e que precisaria, de alguma maneira, admitir a possibilidade de ser uma atividade adaptativa, ou seja, não ser uma coisa que define, não é que produz um desenho, como a gente imagina, ou seja, que produz uma imagem, mas que ele possa produzir, de alguma forma, um conjunto de regras, vamos dizer assim, e que permita a adaptação ao longo do percurso. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para dizer. Estou à disposição agora, não é para perguntas, enfim, o que vocês acharem que não tenha ficado, se é que isso tenha despertado algum tipo de interesse. Mas, enfim, estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que eu tenha, de alguma forma, cumprido aquilo que os organizadores esperavam a respeito desta... Vou fechar aqui o meu... Muito obrigado.